Tudo bem? Retornando aí, mais 4 questões aí sobre porcentagem. Comentamos no primeiro vídeo 4 questões, discutimos, debatemos ali, apresentamos algumas situações ali envolvendo porcentagem. E agora teremos aí mais 4 questões, também aí, todas de concurso público. Essa aqui que eu trago a primeira questão, ela é da Prefeitura aí de Santana do Acaraú, Ceará, professor PEB 2, Ciências da Natureza. Então vamos começar lendo a questão aí, identificando as informações e vendo aí quais são as informações relevantes, quais não são relevantes, né? E como cada uma vai funcionar ali dentro da resolução. Então essa questão nós temos aí, ó, Bernardo acertou 27 questões da prova de legislação. Se o total de questões dessa prova eram 30, a porcentagem de acertos de Bernardo foi de... Nesse caso, nós temos uma razão aqui, tá? Então, nós temos duas grandezas, números de acertos e números de questões da prova. Então, vamos colocar aqui. Então, nós temos uma razão aqui, ó. Então, nós temos o número de acertos pelo número de questões. Número de questões. Tá certo? Então, nós temos aqui o total de acerto aí de Bernardo foi 27, de um total de 30. Então, nesse caso aí, eu tenho uma razão de 27 acertos em 30 questões. Então, essa razão aí, ela vira uma fração também, tá? E eu consigo transformar aqui essa razão em um número decimal, né? Basta aí com que eu divida o 27 pelo 30. Então, dividindo 27 para 30, nós temos o seguinte, olha, quantos 30 cabe no 27? Nenhum. Então, eu coloco um zero, uma vírgula, 30 dentro do 270, cabem 9. Então, 270 menos 270, zero. Tá? Cheguei numa forma decimal que é 0,90, ou 0,9, né? Então, toda vez que eu obtenho uma forma decimal vinda aí de uma fração, se eu fizer a multiplicação desse número decimal por 100, eu obtenho aí a porcentagem. Tá? Então, eu tenho aí que 0,9 é a forma decimal de 90%. Tá? Então, nós temos aí que o Bernardo acertou aí 90% das questões da prova, tá? Sobre legislação. Então, 90% equivale a 0,9, que equivale a 27/30. Tá? Então, essa questão ela é bem básica, bem tranquila aí de resolver. Tá? É só eu montar minha razão, número de acertos por número de questões. Tá? E obtemos aí 90%, alternativa D. Tá? Passando aí para a nossa segunda questão, a VUNESP, Câmara de Matão, São Paulo, controlador interno. Bom, nós temos aí uma verba de R$ 121.939,20, será dividida em partes iguais e repassada para 12 empresas. Contudo, uma dessas empresas descumpriu uma cláusula contratual e, por isso, deverá pagar uma multa no valor de 15% do valor da parte da verba a ela repassada, o que corresponde, então, a... Então, nós temos aí que vai ter um repasse de verba para 12 empresas. Essa verba total aí, ela é de R$ 121.939,20. E esse valor aí, ele precisa ser dividido em 12 partes, né? Para a gente obter as partes iguais, onde cada empresa vai receber um dozeavos desse valor. Mas, assim, nós temos que uma das empresas não cumpriu aí com uma cláusula no contrato, e aí ela deverá pagar 15% sobre o valor que deve ser repassado a ela. Né? Então, eu não vou calcular aí 15% sobre esse valor total. Então, primeiro, vamos traçar aí nossa estratégia, que é fazer a divisão de 121 mil. Vamos montar aqui.
R$121.939,20. Vamos dividir em 12 partes. Tá? Então, vamos fazer aqui, fazer a divisão de números com números decimais, né? Uma das regras aí é igualar as casas, né? Temos duas casas decimais aqui, acrescentamos duas aqui também, e aí nós retiramos a vírgula. Então, nós obtemos aí, vamos só mudar a cor da vírgula aqui, melhor, né? Vamos apagar a vírgula. Aí, opa, já montamos aqui de novo a chave da divisão. Então, dividir R$ 121.939,20 por 12 é o mesmo que dividir, vamos fazer aqui para a gente poder ler direitinho, 12.193.920 por 1.200. Vamos pegar aqui inicialmente, nós temos 1 vezes 1.200, 1.200. Nítido aqui que sobra 19, abaixo 3. Tá? Não é possível dividir aí 1.200 por 193, acrescento um zero e abaixo 9. Uma vez também, 1.200 dividido por 1, subtrai aqui de 1.200. Lembrando aqui que nós estamos encontrando 1/12, ou seja, o que vai ser repassado para cada empresa. Vamos chamar aqui o 2. São 6 vezes 1.200, dá 7.200. Vamos fazer aqui a subtração de novo. 2.910 e acrescento o zero aqui, ó. Então, nós temos aí, mais uma vez, menos 1.200, uma divisão um pouco longa. Então, nós temos 0, 2, 7, 0. Então, não é possível dividir 720 para 1.200, nós colocamos um zero, uma vírgula, e são necessários aí 6 vezes o 1.200 para dar 7.200. Vou extrapolar aqui um pouquinho a minha borda aqui, ó. Então, nós temos aqui zero. Então, nós temos que cada empresa, cada uma das 12 empresas, receberá aí como repasse R$ 10.161,60. Tá? Só que uma delas deve pagar aí uma multa, né, por descumprir uma cláusula contratual de 15%. Tá? Então, para que nós possamos calcular aí 15% do valor que vai ser repassado para ela, então ela precisa pagar 15% de 10.161,60. Tá? Bom, vamos lá. Vamos encontrar, então, 15% de R$ 10.161,60. 15%, inicialmente falando, é a nossa representação percentual. Fracionária equivale a 15 centésimos, 15 por 100, ó, 15 por 100, 15%, ou a forma decimal, 0,15, tá bom? Então, dividindo 15 para 100, temos aí 0,15. Para que eu encontre aí 15% dos 10.161,60, basta que eu multiplique aqui o meu total por 15%. Tá? Então, vou multiplicar por 0,15. Então, vou fazer minha multiplicação aqui. Nós temos, olha, 0, 5 vezes 0, né? 5 vezes 6, 30. Sobe o 3 aqui. 5 vezes 1, 5 com 3, que subiu 8. 5 vezes 6, 30. Sobe 3. 5 vezes 1, 5 com 3, 8. 5 vezes 0, 0. E 5 vezes 1, 5. Então, vamos acrescentar aqui. Quando é 1, é só você repetir o valor de cima. 0,61. 61 de novo. 0,1. E o 0 aqui, que vai multiplicar todos os algarismos lá em cima. E isso resulta em todo zero aqui embaixo.
Então, vamos só colocar aqui mais um zero. E vamos aqui para a nossa adição. Então, 15% do valor destinado à empresa. Nós temos aqui 14. Sobe 1, 2. Aqui nós temos 14. Sobe 1, 2, 5, 1. Tá? Esse zero aqui não há necessidade. Então, precisamos devolver as casas decimais. Nós temos aqui 1, 2 casas aqui, 2 casas aqui. Então, nós temos 4. 1, 2, 3, 4. Então, o valor do repasse, né, os 15% aí, do valor do repasse aí, que foi repassado para a empresa, é de R$ 1.524,24. Tá? Então, a empresa recebe lá os 10.161,60, mas, por aí descumprir uma cláusula no contrato, tem que pagar uma multa aí de R$ 1.524,24. Tá? Então, nós temos aqui, ó, a alternativa B. Tudo bem? Então, aí mais uma questão aí de porcentagem, né? Encontrando aí as determinadas informações e utilizando aí no momento certo. Então, próxima questão, nós temos aí para analista judiciário, área administrativa. Bom, vamos ler aí essa questão. 3 candidatos A, B e C receberam um total aí de 400 votos em uma eleição em que 25% dos eleitores era do sexo feminino. Então, vamos fazer uma pausa aqui, depois nós vamos ler aí o resto da questão. Então, calma aí, o total de votos dos candidatos são 400, né? Não fala na questão, mas vamos partir do pressuposto que cada eleitor aí votou uma vez, né? E votou em A, B ou C, tá? Então, isso aí leva com que nós pensemos aí que há 400 eleitores nessa votação. E 25% são do sexo feminino. Então, bom, vamos lá. 25% de um valor, como que eu encontro isso de uma forma mais simples? Acabamos de encontrar 15% ali na questão anterior. E 25%, para facilitar para vocês, é sempre a metade da metade. Tá? Então, por exemplo, 400 votos equivale a 100%. 200 votos é a metade de 400, então equivale a 50%. E 100 votos, que é a metade de 200, equivale a 25%. Então, vamos separar nossas informações, que nós temos o seguinte aqui, ó. Vamos colocar aqui sexo masculino e sexo feminino. Então, se nós temos 100 eleitores do sexo feminino e temos aí no total 400, então restam aí 300 do sexo masculino, tá? Então, só esse primeiro parágrafo aí já foi importante para entender aí e conseguir trabalhar um pouco melhor aí essa questão, tá? Cada um dos 3 candidatos recebeu 1/3 do voto, do total de votos dos eleitores do sexo masculino. Então, vamos fazer aqui uma outra observação. Então, vamos colocar aqui candidato A, candidato B e candidato C. Se cada um recebeu 1/3 dos votos dos candidatos, dos eleitores do sexo masculino, então calma aí, o sexo masculino tinha 300 eleitores. Se cada um recebeu 1/3, então cada candidato recebeu 100 votos. Tá certo? 1/3, pega o total, divide por 3, e aí teremos 100. Então cada candidato recebeu aí 100 votos só de eleitores do sexo masculino, tá? O candidato A recebeu 40% dos votos do sexo feminino. 40% dos votos do sexo feminino, então 40% de 100 equivale a 40 eleitores aí, 40 eleitoras, tá? Então nós temos aí que o candidato A, entre eleitores do sexo masculino e feminino, nós temos aí 140 votos. Então, o candidato A teve aí nessa eleição 140 votos. Tá? Agora nós precisamos encontrar os votos do candidato B e os votos do candidato C.
O candidato B obteve 10 votos a mais que o candidato C. Então, nós só precisamos saber o seguinte, ó, nós já temos aqui, vamos analisar, nós temos 140 votos do candidato A, 100 votos do candidato B e 100 votos do candidato C. Então, nós temos aqui, no total, nós já distribuímos aqui, 140 mais 100, 240, mais 100, 340 votos. Então, faltam 60 eleitores aí, perdão, 60 eleitores para distribuir entre os candidatos A e B. Nós sabemos que nós temos que chegar em 60 votos, de forma que o candidato B tenha 10 votos a mais que o candidato C. Tá? Então, nós temos o seguinte, nós poderemos resolver isso aqui até mesmo por um sistema aí de equações, tá? Poderíamos montar assim, nosso sistema de equação, vamos chamar aqui candidato votos do B mais do C tem que dar 60. Aqui eu estou falando referente ao sexo feminino, tá? Quantas mulheres votaram no candidato B, mais quantas mulheres votaram no candidato C, tem que dar 60 votos, né? São justamente os votos do sexo feminino que faltam aqui para complementar o total de votos do candidato B e do candidato C. Nós sabemos também que B teve o total de votos de 10 mais C, tá? Então, o candidato B, ele tem quantidade de votos do sexo feminino igual de B de C mais 10, né? Então, ou nós poderíamos fazer até melhor, nós podemos pensar assim, o total de votos aí, vamos colocar do sexo feminino, nós temos aqui B igual a 10 mais C. Então, nós temos um sistema, se B vale igual a 10 mais C, nós substituímos o B aqui na primeira equação. Então, nós temos 10 mais C, fazendo a substituição, mais o C de novo, é igual a 60. Resolvendo a equação, mandando o 10 para lá negativo, nós temos que 2C é igual a 60 menos os 10 que está chegando aqui, 50. C é igual a 25. Tá? Então, nós temos o seguinte, que o candidato C teve 25 votos do sexo feminino e nós conseguimos encontrar o B. O B nada mais é do que, vamos vir aqui, B é igual a 10 mais C, que vale 25. Então, nós temos aí que B teve 35 votos do sexo feminino. Tá? Então, nós temos aqui que candidato B teve 135 votos e candidato C teve 125 votos. Tá? Se nós vamos somar aí, equivale a 400 votos. Vamos para a pergunta, então. Então, nós temos assim, o candidato A recebeu 40% dos votos do sexo feminino, o candidato B obteve 10 votos a mais que o candidato C, que é nítido aqui, né? 135 e o outro 125. O total de votos do candidato menos votado, então aqui acabou ficando numa certa ordem decrescente. O candidato A teve 140 votos, o B 135 e o candidato C teve 125 votos. O que teve menos votos foi o candidato C, né, com aí 125 votos. Alternativa A é a nossa alternativa aí para determinar qual candidato teve menos votação entre esses três. Tudo bem? Então, recapitulando aqui, nós sabemos que o total aí de votos são 400, isso equivale a 400 eleitores. Próxima coisa que fizemos, 25% dos eleitores eram do sexo feminino. Comentamos lá que 25% é a metade da metade. A metade da metade de 400 equivale a 100 pessoas. Então, logo, 100 pessoas, 100 eleitores, são do sexo feminino. E, como são 400 eleitores, os outros 300 são do sexo masculino. Ponto. 1/3 de cada candidato, 1/3 dos eleitores do sexo masculino, votou em cada um dos candidatos A, B, C. Então, nós temos assim, 1/3 votou para o A, 1/3 para o B e 1/3 para o C. 1/3 de 300
100 homens votaram em cada candidato da eleição. Tá? 40% dos votos femininos equivalem a 40 votos, então chegamos que o candidato A tem 140 votos, 100 do sexo masculino, 40 do sexo feminino, totalizando aí 140. Temos aí que B e C tinha até o momento 100 votos do sexo masculino, mas também precisaríamos descobrir quantas mulheres votaram no B e quantas mulheres votaram no C. Qual a informação que tínhamos aí? Tínhamos duas informações, que a soma das eleitoras do candidato B com as eleitoras do candidato C tinha que dar 60 eleitoras, e que a quantidade de eleitoras do candidato B era 10 a mais que a do candidato C. Tá? Resolvemos aqui o nosso sistema e chegamos que B, ou seja, quantas mulheres votaram no candidato B, equivale a 35, e 25 no candidato C. Tá? Então, temos 135 pessoas votaram em B e 125 pessoas votaram no candidato C. Então, temos aí que é 125 o número de eleitores que votaram no candidato menos votado, que é o candidato C. Tudo bem? E a última questão aí do vídeo, que é também aí uma questão do analista judiciário, ela é uma questão... Bom, vamos lá, vamos ler aqui, vamos discutir, vamos pensar aqui as informações. Um professor observou que na sua disciplina, 70% dos alunos foram aprovados sem a necessidade de fazer prova de recuperação. Então, existem algumas informações ocultas ali, né? Então, a gente fala assim que tem informações explícitas, que é o caso dos 70%, mas também existem informações implícitas, que é no caso que 70% foram aprovados, mas então nós temos aqui, ó, vamos por aqui, aprovados e reprovados. Tá? Vamos colocar que 70% dos alunos foram aprovados sem a necessidade de fazer recuperação. Então, o que está implícito ali, embora seja bem óbvio, mas 30% dos alunos vão para recuperação. Vou pôr um RC aqui para não parecer que é reprova. Tá? Então, 70% dos alunos, eles foram aprovados, 30 ficaram de recuperação. Tá certo? Então, na prova de recuperação, o professor ele verificou que compareceram apenas 90% dos reprovados na primeira avaliação e que todos que compareceram foram aprovados. Então, vamos parar nesse ponto aqui. Acontece o seguinte, 90% dos que foram reprovados na primeira prova compareceram. Então, a gente tem que pensar o seguinte, que compareceram não 90% dos que cursavam a disciplina, mas sim 90% de 30%. Tá? Então, 90% de 30%. Então, nós temos o seguinte, 90% de 30% equivalem a... vamos fazer a nossa multiplicação aqui, equivale a 27% da classe. Tudo bem? Então, a hora que eu calculo aqui 90% vezes 30%. Nós temos aqui 2.700 por 10.000. Vamos simplificar por 100, equivale a 27 por 100. 27 por 100, 27%. Então, 27% do total de alunos, então vamos tentar compreender aqui, que foram reprovados, 27% dos reprovados passaram na recuperação. Então, nós temos aí nós temos um total aí de quantos alunos passaram na disciplina. Então, nós temos inicialmente os 70% que foram aprovados, tá? Mais 27% da sala que foi aprovada na recuperação. Então, vamos fazer aqui 70% que foi aprovado de primeira, sem a necessidade de recuperação, mais 27% da sala que foi aprovada com a recuperação. Então, nós temos um total de aprovados de 97%.
tá? Não houve uma outra recuperação, então nós temos o seguinte, que 70% mais 27, 97% da classe passou aí nessa disciplina, tá? Então, o que nós podemos tirar dessa informação? No final fala assim, ó, sabendo-se que 3 alunos foram reprovados na disciplina, o total de alunos nessa disciplina era de... Tá? Então, vamos lá, 3 alunos. Então, nós podemos perceber o seguinte, que 97% no total foram aprovados e 3%, vamos só melhorar esse 3% aqui, e 3% dos alunos foram reprovados. Tá? Só que nós vemos ali na última frase, ali, sabendo que 3 alunos foram reprovados. 3 alunos equivalem a 3%. Ó. 3 alunos equivale a 3% da reprova. Tá bom? Então, nós podemos fazer o seguinte. Então, cada aluno equivale a 1%. Podemos fazer regra de 3 aqui. Enfim. Então, cada aluno equivale a 1%. Cada aluno da disciplina equivale a 1%. Tá? Então, 3 alunos equivale a 3%. Então, nós temos que 97 alunos equivalem a 97% da classe. Então, pode ver, se a gente for ver aqui, ó, nós temos que o total aqui dá 100% da classe. 3% com 97 dá 100%. 3 alunos com 97 dá 100 alunos. Então, nós temos o seguinte, que a classe, inicialmente, né, o professor desenvolvia um trabalho com uma classe de 100 alunos. Então, nós temos aqui, ó, a alternativa B, que é a alternativa aí que mostra quantos alunos cursavam essa disciplina ao todo, né? Então, só recapitulando essa questão, nós temos o seguinte, ó. Primeiro, a questão fala que o professor tinha observado lá que 70% dos alunos foram aprovados. Então, 30% aí, como eu falei, uma informação que está implícita, 30% são de alunos que foram para a recuperação. Não que eles estão reprovados, mas que eles foram para a recuperação. Tá? E aí, no dia da recuperação, o professor percebeu que 90% dos reprovados na primeira prova, ou seja, os que foram fazer recuperação, só 90% dos que necessitavam fazer recuperação foram fazer a prova. Tá? Então, 90% de 30 equivale a 90% de 30% equivale a 27% da classe. Então, eu posso falar que 27% da classe foi aprovada, né? Porque o professor fala ali que todos os que compareceram foram aprovados. Então, já tínhamos 70% aprovado. Na recuperação, outros 27% foram aprovados, o que resulta em 97% de alunos aprovados nessa disciplina. Tá? Como 3 estudantes foram reprovados, que equivale àqueles alunos que não foram, tá? Então, nós temos aí que 3 alunos equivale aos 3% restante da sala, tá? Ou seja, 3 alunos equivalem a 3%, então cada aluno equivale a 1% da classe. Logo, 97 alunos aprovados equivalem a 97% da classe. Então, nós chegamos no seguinte, que a classe havia aí nela 100 estudantes, tá? Então, se cada aluno é 1%, 100% da classe, 100 estudantes. Então, como ele pergunta ali na frase final, sabendo que 3 alunos foram reprovados na disciplina, o total de alunos nessa disciplina era de 100 alunos. Tudo bem? Então, fica aí essas dicas para vocês. Um bom estudo aí para vocês. Leiam, refaçam aí os exercícios. Bom, enfim, bom estudo aí para vocês e até a próxima.